Boa noite a todos. Nesse momento, eu convido para que juntos elevamos nosso pensamento ao nosso Pai de bondade, sabedoria e justiça suprema, louvando, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos para resgate, para conhecimento, para crescimento espiritual, com o intuito de, com o auxílio do Mestre Jesus e dos amigos espirituais, encontrar esse reino tão maravilhoso e que nos fará trazer para dentro de nós toda a felicidade da qual todo ser humano, todo espírito deseja. E assim, pedimos autorização para iniciar a nossa reflexão desse dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. O tema central desse capítulo é o conhecimento das coisas espirituais por todos. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro para que ilumine todos os que estão na casa. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Jesus frequentemente falava por parábolas, assim como os grandes filósofos da antiguidade também o faziam. A parábola é uma forma alegórica. É uma mensagem por meio de um comparativo ou analogia das situações cotidianas para poder mandar uma mensagem. Normalmente era uma aprendizagem de cunho moral e espiritual. E essa é a intenção. Os próprios apóstolos perguntaram a Jesus por que, se não haveria nada que houvesse que ser escondido, por que ele falava então para o povo através de parábolas? E ele justificou pelo fato de que o povo ainda não tinha essa capacidade de entendimento, e através de parábolas ele poderia deixar gravado no íntimo de cada um, na consciência de cada um, aqueles ensinamentos, até que ele tivesse capacidade de poder entender aquilo. Então daí que está a luz, de ficar acesa, simplesmente estava reservado, não estava escondido as verdades, mas ficavam tanto reservados para que pudessem utilizar no momento em que estivessem amadurecidos para conseguir absorver todos aqueles ensinamentos. E com relação àquele que cobre a luz, é sobre aqueles povos, aqueles senhores de poder que escondiam as verdades para que pudessem dominar o povo. E sabemos que muitas culturas antigas tinham muito conhecimento, mas que velavam, guardavam, estavam como mistérios ou sobrenaturais, não é? Para que o povo não conseguisse se apoderar daquilo. E aquilo, porque nós sabemos, e Jesus sempre recomendava, amai-vos e instruí-vos, porque o conhecimento nos liberta. E não era o interesse daqueles povos naquela época de que isso fosse trazido à frente, porque era mais fácil para poder dominar, manter a ignorância, como até hoje ainda continua sendo as mesmas coisas, quer dizer, que nunca esteve tão atual esses ensinamentos para todas as épocas. Deus nunca nos deixou
sem a capacidade do conhecimento. Nada, nunca, em momento algum foi velado, desde os tempos primórdios. Para os maiores pensadores, ou aqueles que se diz, como diz no nosso Livro dos Espíritos, quem tinha interesse e meditava sobre as coisas, que tinha aqueles olhos de ver e conseguia observar, sempre teve condições de saber as verdades de Deus. Todo o instante. Nunca estivemos abandonados. Sempre houve profecias, houve todos os tipos que nós, na época que se falava em deuses. Os deuses eram os mensageiros de Deus, que sempre nos acompanharam e estivemos. Então, nunca estivemos abandonados. Sempre abençoados e protegidos pelo nosso Pai maior. A luz que se refere nesse capítulo é o conhecimento. Mas, se for colocada a luz muito forte, ela nos ofusca a visão. Assim, com uma semente que é plantada, que é germinada fora da época, fora da estação, ela não consegue frutificar, ela não vinga. Então, nos momentos em que a providência divina entendia que o povo já tinha essa capacidade de entendimento, era quando eram lançadas as verdades. Se nós pensarmos por todo, de que todas as revelações que tivemos, teve um espaço de tempo bastante grande para que pudessem se adequar àquela nova fase, uma nova era, para poder receber mais ensinamentos, não é? Teve Moisés, que recebeu o decálogo, mas que pela ignorância do povo não conseguiam transmitir exatamente o que dizia os 10 mandamentos de Deus, que são leis imutáveis e que até hoje vigoram e que jamais mudarão. Ele teve que legislar de forma a dizer que Deus era um cruel, que castigava, um Deus mau, para que pudessem aqueles irmãos da época, não é? Pudessem se civilizar, se sensibilizar um pouco mais daquela brutalidade que era naquele tempo. Jesus, que foi a segunda revelação, veio desmistificar aquele Deus cruel e mostrou que Deus é amor. Ensinou toda a nossa conduta para que pudéssemos encontrar a felicidade. E, depois de quanto tempo, séculos depois, recebemos o Espiritismo, prometido por Deus, o novo Consolador, prometido pelo Cristo, que seria um novo Consolador, que veio para fortalecer aquilo que foi ensinado por ele. Porque como conhecedor, o nosso padrinho espiritual, aquele que acompanhou todo a formação do nosso planeta e já chegando à perfeição, sem vícios morais, conhecia exatamente o que nós aqui éramos, esses espíritos que habitam esse entorno desse planeta de provas e expiações. Ele sabia que não iríamos conseguir aprender naquela fase. E até hoje, muitos espíritos não conseguem, mas que nós temos que levar em consideração que, por ser um planeta de provas e expiações, nós temos diferentes graus evolutivos dos espíritos aqui. Nada muito relevante, mas que já estamos no ponto de que vamos nos voltar para a prática do bem e estamos em transição. O
nosso planeta está em transição e urge as nossas mudanças imediatas. Nós já estamos muito atrasados para isso. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos acordar aqueles irmãos que ainda estão adormecidos, principalmente nós que nos dedicamos à doutrina espírita. Como encontrar luz? Todas as obras básicas e a dos filósofos e os estudiosos da doutrina espírita nos auxiliam a encontrar essa luz, a clarear o caminho que nos levará a Deus. Se nós não nos tornarmos bons, jamais nós vamos praticar boas ações. Cada um de nós tem o dever de assumir os seus compromissos, os nossos deveres para com Deus e o próximo, e cobrar menos os nossos direitos. Como já foi dito, desde os primórdios dos tempos, nós recebemos de Deus os ensinamentos, mas deles nós fugimos. E por quê? Será que é porque nos exige o esquecimento de nós e uma atenção maior, nos preocupar mais com o outro, com o próximo? Com certeza. Porque quando nós focarmos no outro, nós temos que esquecer um pouco o egoísmo e todos aqueles vícios morais que ainda nós detemos em nós mesmos. E lutamos bastante, como diz, fugimos para que vejamos primeiro ao outro antes de nós. Nós frequentamos centros espíritas, mas sem a doutrina espírita e sem o conhecimento, nós não poderíamos nos considerar espíritas. Nós, na grande maioria, deveríamos nos denominar espiritualista, porque espiritualista é aquele que conhece os espíritos, sabe da comunicação deles, acredita. Mas para ser espírita, nós precisamos ter a prática espírita. E, em primeiro lugar, para quem é espírita, nos diz que é a reforma íntima. E já estamos fazendo isso. Falta-nos compreender a doutrina. E isso nós só conseguiremos com um estudo sério das obras básicas. A introdução do Livro dos Espíritos é uma síntese da doutrina e muito pouco se detém nisso. Nós precisamos de pessoas sérias trabalhando nos centros espíritas, pessoas sérias para poder transmitir aos iniciantes, aqueles irmãos que buscam o consolo, o entendimento dos motivos do seu sofrimento. Mas se nós não tivermos um estudo mais apurado, é muito difícil conseguir ser a luz do outro. O Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina espírita. Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Ele modifica o homem. E é nela que nós encontramos as instruções dos Espíritos para poder nos curar das nossas imperfeições. É nele, na doutrina espírita, que através da doutrina espírita, que nós conseguimos encontrar as pegadas do Cristo e todos aqueles ensinamentos que podemos e devemos percorrer para chegar a Deus, para conseguir chegar àquela perfeição que nós todos, em algum momento, vamos alcançar. Talvez mais longo ou não, mas como disse, nós estamos em transição planetária. Esse nosso planeta
vai ter lugar apenas para aquelas pessoas totalmente voltadas para o bem. E nós sabemos que não basta não fazer o mal. Nós precisamos praticar o bem. Porque quando nós não praticamos, é omissão. Na introdução do Livro dos Espíritos, nos diz que o Espiritismo é a doutrina consoladora. E ele faz essa relação e nos ensina as relações, os princípios da relação do mundo espiritual com o mundo material. E somente um estudo mais aprofundado, mais persistente, é que nos vai fazer entender que nós somos espíritos também e que nós precisamos agir para evoluir. Porque nós fazemos uma distinção de que, como se nós não fôssemos para o plano espiritual. E isso é o aprendizado, é a necessidade, porque se eu não entender a lei de ação e reação, tudo que pode me acontecer, se eu não tiver uma conduta boa, aqui se eu não elencar, se eu não adquirir virtudes e não ir me depurando dos meus vícios morais, ainda vou estar um tanto distante daquela felicidade que todos nós almejamos. E aí nós precisamos lutar, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos ver no outro aquilo que talvez nós seremos amanhã, principalmente com situações financeiras e outras, porque nós renegamos muitas pessoas, nós simplesmente negligenciamos o contato com elas. E nós precisamos seguir como Jesus ensinava a caridade. Como é que era visto por Jesus? O que os espíritos esclareceram? É na questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade, a benevolência para com todos, exemplificando o que era a caridade para Jesus, benevolência para com todos. A indulgência e o perdão das ofensas. Nós precisamos muito de perdão, porque para tudo nós nos melindramos. Nós precisamos entender o outro e saber ter empatia, nos colocar no lugar do outro, para que possamos auxiliar. Porque de nada adianta nós termos o saber e não utilizarmos, porque a sabedoria, o conhecimento, guardado só para mim, não serve para nada. Então nós precisamos trazer para junto de nós o outro. Essas relações nós já sabemos, já entendemos que muitas das nossas dificuldades estão relacionadas com existências passadas. E nós temos como saber como nós estamos agora, a nossa relação, aos nossos sofrimentos, tudo aquilo que é tão difícil para nós para superar e que nós não conseguimos entender ainda, está relacionado ao nosso passado. E de acordo com a forma como eu vivo hoje, eu posso fazer uma ligação com o que eu já fui. Nós precisamos ver o outro como talvez nós seremos, porque Deus, na sua justiça, dá as dificuldades iguais, em tempos diferentes para cada um. Nós encarnamos pobre, rico, homem, mulher. E o que eu faço hoje pode se refletir no meu amanhã. Aquele irmão que eu não quero atender hoje, ou aquele familiar difícil, por que ele está junto de mim? Por que Deus colocou ele tão próximo a mim se ele me desconcerta? Tudo tem explicação. Na luz, o conhecimento. Quando nós estudamos realmente essa relação espírito e mundo material,
está a resposta de muitas coisas. Mas depende de nós aprender, estudar e depois partir para a prática. Ah, mas eu não sei tanto, não estudei, não importa. O que eu já possuo, eu posso dividir. Lembra daquela máxima? A quem muito tem, muito será dado. Então, se nós já temos um pouco, nós já estamos no caminho para poder aprender um tanto mais. Ninguém quer se livrar das agruras, das dificuldades, do sofrimento. Vá, aceite, porque não tem como contestar que Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. Nós estamos na família que nós necessitamos. Nós estamos no trabalho, na situação que nós nos colocamos. E sempre é bom enfatizar que nós temos responsabilidade pelo que somos. Ninguém é vítima. E Deus não é injusto. Nós estamos vivenciando agora essa pandemia que está dizimando muitas vítimas. E nós olhamos só o agora. Mas olhamos para o passado. Quantas pandemias houve? Quantas pragas, quantos vírus estiveram por aí? Quantas vidas foram dizimadas? E será que isso era desnecessário? Nós estamos em oração, pedindo muito pelas pessoas e que essa pandemia passe logo. Mas nós estamos procurando o nosso melhoramento. Nós precisamos ser vítimas dessa doença. Por que que alguns passam ilesos, mesmo que convivendo com pessoas contaminadas e outros não? Nós não sabemos ainda a explicação, mas nós sabemos que nós necessitamos mudar. Nós precisamos ser irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma. E nós temos o compromisso, digo, assumir os nossos deveres de bons filhos. Os filhos pródigos, então voltemos ao Pai e vamos aprender. Vamos ser a luz no caminho de alguém. Vamos clarear, vamos acordar aqueles irmãos que estão adoecidos. Joana de Ângeles nos diz: todos nós temos sombras, mas nós não precisamos ficar brigando com elas. E que o somatório das nossas virtudes, se nós adquirirmos virtudes, as nossas sombras vão clareando. E se eu já tenho um entendimento, já consegui adquirir, por que eu vou precisar ficar sofrendo? Eu já vou aceitar de forma coerente o que eu preciso passar. E se eu já fiz o entendimento, aquilo já não vai doer tanto em mim. De forma nenhuma. Vai doer, vou ter sentimentos, mas eu sei a justificativa do que está acontecendo comigo. E depende de mim, depende de cada um de nós a melhoria. E do nosso ambiente, porque nós temos esse compromisso também de harmonizar o local onde nós estamos, porque a felicidade do outro vai refletir em mim. Que energia que nós estamos produzindo? É de amor? É de compaixão? Cabe a nós refletir. Nós precisamos ter atenção e seguir os passos do Cristo. Nós precisamos muito da indulgência. Nós precisamos aprender a ser didáticos para poder ensinar o irmão. Tentar entender o que acontece com o outro que o faz agir de forma que nos incomoda. O irmão que está com problemas,
Ele também está no caminho como nós. E se nós conseguimos ser o exemplo para ele, que maravilhoso. Como é que Jesus agia quando ele vivia entre aqueles povos, aquelas pessoas de uma vida? O respeito, que é o amor. Tratava todos com respeito, porque como se sentiam amados, respeitados, eles agiam de uma forma melhor para poder estar ali com ele, para poder conviver com o Cristo. E caminhavam quilômetros para poder ter aquela paz de espírito e aprender. Nós nos achamos muito bons, a grande maioria, mas negligenciamos muito, até dentro da nossa própria família. Nós precisamos agir com amor. Quando nós amamos, nós não vemos barreiras. Nós precisamos ser a fonte de busca do melhor. Que maravilha se olharem para nós e sentirem uma paz que seja 1/1000 daquilo que aquelas pessoas sentiam junto ao Cristo. Pode ser pouco o nosso conhecimento, mas que nós precisamos tornar como rotineiros. Hoje eu fiz um tanto, amanhã eu fiz um pouco melhor. Olha o grande exemplo do nosso Santo Agostinho, aquele inventário diário que ele fazia das atitudes dele. Isso nos faz crescer, isso nos faz reconhecer quem realmente nós somos. E aquelas perguntas básicas que ele se fazia: será que eu agredi alguém? Será que eu machuquei alguém? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? E amar é isso, é fazer o bem dentro de todas as suas possibilidades. Nós precisamos ter sempre em mente do que é ser um bom espírita. E se não for espírita, ser um bom filho de Deus. De seguir. Somos uma família universal. E precisamos agir. Se queremos realmente estar em paz com a nossa consciência, deitar e não ter nenhuma preocupação de que se não fizermos o melhor, no outro dia nós teremos essa oportunidade de fazer. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz o seguinte, que Jesus se reunia com os que viviam à distância da fé, conferindo-lhes o mesmo amor para demonstrar que o Pai é generoso. Ele abraçava todos que desejem a sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. Quem não é somente nas ocasiões de fé que ele permanece presente entre os que o amam, mas em qualquer tempo e situação, sempre pronto a atender às almas que o buscam. Oração, irmãos. Ele também diz que para esquecermos, e diz para que não esquecermos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço e resta aos comensais o aproveitamento da concessão, que sejamos dignos de poder sentar na mesa divina, que estejamos com as vestes adequadas àquele local. E ali nós permaneceremos. Para encerrar, eu quero fazer uma leitura de uma poesia de Cassimiro Cunha, do livro Gotas de Luz. Diz assim, sentença de todos. Quem não sabe refletir, nem sofrer, nem tolerar, jamais chega a discernir, nem sabe administrar. Ouvimos de muita gente, de fraco e de forte siso,
muita queixa da memória, mas nenhuma do juízo. Quem pretende algo de bom pelas estradas da vida, examine de hora em hora o peso, o tempo e a medida. Os médicos desse mundo remediam cutiladas, mas não curam as feridas de frases precipitadas. Mal de ti nas alegrias, se te ris em catadupa. O prazer anda a cavalo e leva a dor à garupa. Foge a língua viperina para o extermínio sem dó. Contra o esforço de milhões, basta a maldade de um só. Quem se abstém por vergonha de suar em seu dever, abstenha-se igualmente de vestir e de comer. Há muita gente que estima o culto à legislação para ver o melhor meio de fugir à obrigação. Vai devagar mundo afora, foge ao vício de ir e vir. Mais vale ser alpercata que ser coroa a cair. Quem sabe viver na terra, na bênção do pouco em paz, muito serve em cada dia, muito ganha e muito faz. Que sigamos esses exemplos, amor. Que o amor esteja sempre presente no nosso coração. Se cuidem, irmãos, e tenham muita fé e muita oração, para que todos recebam a luz e que possamos passar essa fase que estamos vivenciando. Muita paz e muita luz a todos.